legal. Esse assunto tem tudo a ver com o meu momento, com o seu momento. A gente sabe, né, que os contos de fada, eles sempre terminam no clássico, aquela história, eles foram felizes para sempre. Mas o que aconteceria, minha vida, o que aconteceria se a história, na verdade, se estendesse um pouquinho, fosse um pouco mais além? O que fariam, por exemplo, a Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, ou uma personagem que você ama, subissem ao altar e depois, como seria realmente aí essa vida com o príncipe encantado? Será que elas seriam mães? Será que... Já parou para pensar que essas perguntas a gente pode fazer? Como seriam as princesas no nosso mundo real? Pois é. Será que elas teriam estrias, teriam leite, sabe aquela coisa, conseguiriam amamentar? Como que seria a vida delas? Será que elas conseguiriam dormir? Pois é, através da arte, eu criei essa pauta porque eu vi um conteúdo muito bacana de uma ilustradora chamada Ana Belenkik, acho que é isso, ela é israelita, e ela tratou de reinventar o universo da Disney para mostrar o dia real, realmente, da gravidez e do pós-parto que ela está vivendo. São situações difíceis de enfrentar, ela fala. E o resultado dessa obra é incrível. E para a gente falar sobre essa delicadeza, sobre essa sensibilidade, sobre esse toque de humor, eu quero trazer aqui uma especialista amiga minha, que fez parte do programa por muito tempo aqui. E ela é especialista, inclusive, nessa área, de fazer com que a mãe, ela entenda também todo esse movimento que ela está tendo, o carinho e o olhar que ela pode oferecer para o seu filho. Então, assim, se você tem questionamentos a respeito da sua saúde mental, sobre tudo isso, fica com a gente. Porque ser mãe não é fácil, a gente sabe, mas com uma ajuda tudo facilita. Bom, Larissa, chega aqui, minha amiga. Ela é psicóloga, Larissa Santana tá batendo um papo com a gente. Tudo bom? Bom te ver. Ai, que amiga, gostoso. senta aí. Gostou do nosso cenário? Lindo! Amei. Nossa a casa cara. nova tá incrível. A Larissa gosta de glitter, Larissa gosta de tudo assim, sabe? Cor, etc. Olha aqui, gente, toda de Mamãe Noel hoje. Hoje tô. Amiga, a gente vai falar sobre esse assunto que quando eu te mandei a pauta, você também curtiu pra caramba. Sim, muito interessante, né? Eu não tinha visto ela pelo olhar de uma mãe que se baseia, por exemplo, por exemplo, as nossas princesas. Sim. É lindo a gente ver a Ariel embaixo do mar, com aquele cabelo ondulado, lindo. E aí você pensa, como seria ela na vida real se ela tivesse um filho ou se ela casasse? Sim. Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente pode entrar até pensando um pouco quanto a maternidade muitas vezes é colocada enfeitada, né? Exato. Como se fosse uma coisa linda, maravilhosa o tempo todo. A gente sabe que quando a criança vem para a vida dessa família, ela vem para somar. Mas o processo até você entender o que é a sua vida de agora em diante com essa criança é um processo muito difícil. E até porque a gente te poupa consultório, tá? Porque se você coloca o teu filho no mundo para entender sobre a legítima maternidade, pode entender que isso não será fácil, mas com ajuda psicológica tudo fica muito mais fácil também. Então, desde o primeiro momento, se descobriu grávida, não sabe por onde partir, tenha ajuda de um psicólogo para te entender e nortear nesse processo. Por isso que você está aqui hoje, minha amiga. E até porque, né, Ju, cada mulher vai ter esse processo de uma maneira. Exatamente. Eu conheço gente que teve a maternidade super tranquila e que trabalhou até os últimos minutos pra ganhar. Eu sou essa, mas porque a maternidade para mim sempre foi muito simples. Porque eu facilito a minha vida. 4 filhos, não dá para você ficar... Sim, já tá acostumada. Minhas crianças já aprendem a falar inglês na barriga, já mais ou menos assim. Só que quando a gente prepara os nossos filhos, significa que coloca eles para uma realidade, a gente conhece e tem as descobertas de uma maneira muito mais fácil das crianças também. E a nossa também, né? A gente vai falar sobre essa primeira. Pode colocar, produção? Vamos compartilhar esse momento aí. Tem várias, né? Por exemplo, imagina, Moana e Ariel. Olha que lindo, gente. Que linda. Elas descobrindo a legítima maternidade. Uma contando pra outra. Amiga, quanto tempo você tá? Olha, como eu achei... que tá sendo como isso, que tá né? sendo? Porque assim, criança mexendo dentro da barriga. Ai, que gostoso. Né? É muita coisa. Agora, imagine que essa princesa tá com muito sono, que é você na realidade. O primeiro trimestre a gente quase não dorme. Aliás, a gente dorme demais. A gente tá vendo uma mudança no hormônio e aí que essa mulher, ela entende, tem alguém dentro de mim. Sim, sim. E esse processo, a gente precisa entender que temos tanto a família que planejou ter essa criança, como aquela família que às vezes não planejou. Exato. E aí o não planejar muitas vezes vem carregado de muita culpa, de muitos sentimentos, né? E às vezes até mesmo do tipo, ai, que saco, não consigo fazer mais nada que antes eu fazia.
né? Que a gente sabe que com o passar do tempo vai tendo todas as mudanças, a Vai questão se hormonal, encaixando também. a questão corporal, a perca da individualidade da mulher, que isso é uma coisa assim que acontece muito quando você está grávida e quando o bebê vem, né? A maioria das mulheres que eu atendo na clínica, elas falaram: olha, Larissa, nesse momento aqui, quando eu ganhei o fulaninho, foi um processo muito difícil, porque eu não aceitava, eu não conseguia fazer nada sozinha, eu precisava da ajuda de todo mundo. E muitas vezes é aquele monte de ajuda, né? É monte de pitaco que não precisava vir na hora. É preciso uma rede de apoio, mas com delicadeza, né? Muito. Às vezes a opinião tem que guardar, gente. Conta depois, tá bom? Deixa, conta depois. Próxima telinha, a gente tem 6. Olha lá. Parece que eu não durmo há séculos, Ariel dizendo, se olhando no espelho. Ah, pós-parto, meu bem, bem-vinda a essa vida de não conseguir dormir, Lari. Pois é, né? Todo mundo fala Quem isso. nunca? Você vai ter o teu logo, você vai Olha, ver. eu costumo dizer que as mamães precisam de rede de apoio, né? A gente entende que a maternidade, principalmente ali nos primeiros meses de vida do bebê, vai ser pauleira, né? Não vai ser uma coisa fácil. Óbvio que também tem a questão do bebê. Eu já vi bebês dormirem até as 10 da manhã, até as 9 da manhã, ter que acordar para ele amamentar de tanto que ele dorme. E já vi também aqueles bebês que não dormem. E a mãe então, assim, a mãe junto. precisa ir se adaptando a esse processo. E o pai precisa estar muito presente, né? Para que seja dividido esse momento. E uma coisa eu aprendi, ele vai ajudar como ele pode, da maneira que ele pode. Sim. Pode não ser como você faz, mas aceite essa doação, porque é o máximo que ele pode fazer. Ele pode aprender com você. E isso Tá é vendo? bom até pro vínculo do bebê com o pai. Senão parece que a sua mãe tem que carregar É. tudo, né? Próxima princesa aprontando o quê? Nada que eu coloquei, nada que eu coloco cabe em mim. Então eu, quando eu tava grávida dessas crianças todas, não fecha uma calça, um zíper. E aí parece que a gente se acha feia, vai se sentindo gorda. Nada, gente, a gente tá criando um serzinho lindo dentro da gente, né? Talvez tem que entender. nesse momento precise entender do significado da gravidez em si, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia como nas revistas, as mulheres Essas influenciadoras lindíssimas, que quando magras, ganha, né? Que quando você olha de costas, você não dá nem pra saber que a mulher tá grávida. Mas a gente sabe que a maternidade real não é essa. assim. Então, assim, tenta encontrar algo que você goste. Ah, eu gosto de vestido, então compre vestidos. Compre aquelas calças que tem as faixinhas. Hoje em dia eu tenho visto muitas mulheres grávidas colocando o barrigão pra jogo, fora, sabe? croppedzinho e tal, isso aí. se Acho que não permitir. tem regra, tem que colocar aquilo que você E é por se 9 sinta meses, bem. só por 9 meses vai. Meu Deus, 1 minuto, tem 2, amiga. Mais Bora. 2. Bora lá, produção. Quero mastigar e engolir o mundo. Quem não quer? Hã? Ansiedade, né? Tá vendo, gente? E devolver ao mundo tudo que eu comi. Nossa. Ariel, quem? Então eu, gente. Eu vomitava é demais. Olha, reconhecer os quilinhos extras e as estrias. Essa foto me deixou, assim, me representou. Sim. Porque, assim, eu tive o benefício, claro, eu tive a graça de Deus de não ter uma estria. Mas tive 4 gestações, mas eu tive quilinhos. Depois eu corri atrás. Eu acho que, por último, é isso, ó. Que mais me doeu. Moana tentando amamentar o seu filho e não poder, com dores. Sim. É a pressão, né? Da maternidade perfeita. E a gente precisa entender que não existe, gente. Cada pessoa vai ter a sua maternidade da forma que pode e que dá conta. Talvez você que está me vendo não vai dar conta de amamentar. E tá tudo bem. Tá tudo isso, E talvez amiga. você não vai ter o corpo que você tinha antes, porque ninguém vai ter o corpo para sempre igual. Meu Deus, né? mas Então, você vai malhar depois, calma, a criança vai crescer. É e o divino. nosso corpo conta histórias, né? Então é isso cada que a gente estria